bem-vindos ao nosso meeting para a gente conseguir algumas informações sobre o processo de imigração para os Estados Unidos. Tem uma convidada comigo aqui, que é a doutora Liz Delhomme. Ela é licenciada lá no estado de Nova York, pouca coisa, hein? Membro da OAB aqui no Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, e membro também da Associação Americana de Advogados de Imigração, ou seja, ela conhece do negócio. E a gente está aqui com ela para bater um papo sobre isso. Ela é proprietária do escritório Delhomme Law Firm dos Estados Unidos e possui muita experiência na área de leis de imigração, principalmente no segmento de vistos baseados em emprego, que são os vistos que levam uma pessoa diretamente ao Green Card, aquele tão sonhado Green Card, dando o direito de residir e trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Porque esse negócio de ser ilegal lá já ficou no passado, tá? E olha só, os Estados Unidos estão sempre abertos para profissionais experientes e qualificados, como pilotos que atuam no setor de aviação, e que podem contribuir de forma significativa com o crescimento do país. É isso mesmo, Liz? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lito, tudo bom? É um prazer estar fazendo esse evento com você, né, podendo esclarecer várias dúvidas das pessoas que realmente têm esse sonho, né, de morar nos Estados Unidos e continuar, né, suas carreiras nesse país com tantas oportunidades, e principalmente para profissionais do meio da aviação, né, que são amantes aí do seu canal, de tudo que você promove. Então é um prazer estar fazendo esse evento com você hoje. Ah, que legal, Liz. Obrigado por estar aqui, né, disponível para a gente conversar sobre isso, porque eu tenho muitos amigos que trabalham aí na aviação, né, alguns até em empresas americanas, mas que não têm o direito de trabalho nos Estados Unidos. E também tem um monte de amigo piloto que tem curiosidade, ele é até qualificado, mas ele não sabe o processo inteiro e acho legal a gente conversar sobre isso hoje aqui. Eu Com até separei certeza. umas perguntas para fazer, aí, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos. Uma coisa que a gente conversou outro dia, né, foi exatamente sobre isso, assim, como você está muito ligada nesse setor de imigração e tudo mais, você é uma pessoa muito bem informada das coisas que estão acontecendo por aí. E aí a gente estava até conversando, né, sobre o porquê que agora está essa escassez de pilotos, né? Não sei se vocês sabem, pessoal, mas quando acontece, os Estados Unidos já vinham tendo um déficit de pilotos, tá? As escolas formavam menos pilotos do que o mercado necessitava. Isso já antes da pandemia. Aí, quando aconteceu a pandemia, aí os aviões pararam de voar e aí ficou um excesso de pilotos. Então, o que as companhias aéreas ofereceram para os pilotos mais sêniores, né, aqueles mais antigões? Bom, você não quer adiantar a sua aposentadoria? Falta 3 anos, falta 4 anos, a gente adianta, fica tudo certo para você, e, né, porque o avião não está voando mesmo, senão a gente vai ter que começar a demitir um monte de gente. E diversos comandantes antigões aceitaram a proposta e saíram. E aí o número de pilotos ficou suficiente para a época de pandemia. Quando aconteceu a retomada do mercado, as empresas aéreas voltaram, né? Opa, agora a gente precisa trazer esse pessoal de volta que aposentou. E aí, o cara que aposentou, agora ele está lá pescando, está fazendo outra coisa da vida, ele não quer mais voltar para a linha aérea. Então, um problema que já existia pré-pandemia foi muito agravado agora durante a pandemia. E aí, né, a Liz, estudando sobre isso, falou, caramba, e no Brasil a gente tem um excesso de pilotos, por enquanto, né? Porque para o Brasil acho que lá para 2027, por aí vai começar a ter déficit. Mas agora a gente tem excesso, então por que não tentar a chance nos Estados Unidos, né? Exatamente. Com certeza essa questão da demanda de pilotos, Lito, acaba sendo, né, algo vantajoso para a gente colocar nos nossos processos, né? Obviamente, como a gente conversou aqui, o processo que a gente faz, ele é muito atrativo para pessoas de diversas nacionalidades, porque também não se restringe a nenhuma carreira, nenhum país, né? Então, as pessoas que têm uma carreira de sucesso em suas áreas, e que a gente vai focar muito na área da aviação, elas podem usar tudo que elas já fizeram, né, tudo que elas já trouxeram de contribuição para as suas áreas,
para poder, né, contar a sua história e dizer por que a presença desse profissional é interessante para os Estados Unidos. Né? Então, no caso dos pilotos, né, pegando esse gancho da questão do shortage nos Estados Unidos e até, né, mundialmente falando hoje em dia, certamente isso é um argumento muito forte que a gente tem a nosso favor, né, a favor dos nossos pilotos, que a gente usa de uma maneira muito estratégica no processo, né? Lógico que, como a gente vai falar aqui, por si só, isso não vai ser, né, um fator assim que vai definir se o seu processo vai ser aprovado ou não. Mas certamente, se você trouxer uma estratégia para dizer o quanto você pode ajudar nessa crise, né, da falta de pilotos, isso com certeza pode ajudar você no seu pleito migratório. Ah, que legal. Eu tenho uma dúvida, antes de eu entrar na pergunta que o pessoal me fez. Assim, para cada estado americano, existe um processo diferenciado ou existe um processo federal, assim, que vale para todos os Estados Unidos e não tem muita particularidade de qual estado que a pessoa gostaria de trabalhar ou de entrar? Na verdade, assim, o processo imigratório, as leis imigratórias, né, esse tema imigração, possui uma lei federal, é uma lei única para o país inteiro. Então, na verdade, não vai ter uma diferença de pleito de um estado ou outro. O que acontece é que, se você reside num certo estado, né, o seu processo, a sua application vai para um certo office, né? E às vezes a gente vê um pouco a diferença de análise de um office para o outro, mas isso não tem como você influenciar, né? Porque aí até você estaria influenciando na imparcialidade da análise do seu caso. Realmente vai do lugar onde a pessoa mora, às vezes pode ser redistribuído o processo, entendeu? A gente vê às vezes que o office, por exemplo, aqui de Nebraska, tem uma análise um pouco mais ágil dos processos, às vezes até um pouco mais concessiva. Então, isso é algo assim, não posso dizer com toda certeza que está escrito em algum lugar, não está. Isso vem de uma percepção nossa, tá? Dos nossos processos. Ah, tá, entendi. Ó, pessoal, eu estou vendo que já estão chegando algumas dúvidas aí no chat. Essas dúvidas vão ser, a gente vai responder, tá? Na medida do possível, mais para o final, tá? A gente tem um caminho a percorrer aqui, mas as dúvidas principais aí vão ser respondidas, tá? Então, pode continuar mandando a pergunta aí que vocês quiserem, que a gente vai selecionar aqui para responder, tá bom? Então, na minha listinha de perguntas, tem uma aqui que é o seguinte, que muitas pessoas pensam ter residência nos Estados Unidos, fazer uma reorganização da carreira, da vida inteira, né? Tipo, o cara, ele vai sair do Brasil porque ele não enxerga muita prosperidade aqui, e ele quer ter uma carreira próspera nos Estados Unidos. Então, para ficar claro para a gente, assim, qual que é a principal diferença entre um visto de imigrante e um visto de não imigrante, que seria, tipo, um visto de trabalho somente? Então, Lito, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, tá? O visto de imigrante, né, a gente fala visto, mas seria o processo, né, application, que te dá o direito a residir nos Estados Unidos. Então, quando a gente está falando de visto de imigrante, é um visto que vai te dar direito de morar nos Estados Unidos, ou seja, vai te dar o green card no final do pleito, tá? Quando a gente está falando de um visto de não imigrante, a gente está falando dos vistos temporários, né? Por exemplo, visto de turista, visto de estudante, entendeu? Que são vistos que te dão direito a estar nos Estados Unidos por um período, né, definido ali de tempo. Claro que em uma ocasião ou outra você consegue fazer uma extensão quando você já está no país, né, desse status que você adquire quando você ingressa nos Estados Unidos, mas não são vistos que te levam à residência permanente, ou seja, não vão te dar a possibilidade de um green card. Para você aplicar para um green card, você vai ter que fazer um outro processo, e aí sim é um processo de visto de imigrante, entendeu? Tá, que essa é a sua especialidade. Exatamente. Tá. O nosso escritório trabalha principalmente com a categoria EB2NW, que é um visto de imigrante que te leva ao green card, né? E o mais interessante mesmo desse processo, como a gente havia conversado, é a possibilidade de você fazer um pleito todo por você mesmo. Você não depende de uma empresa te patrocinando, te oferecendo um trabalho, né? Tem muita gente até que duvida disso. Nossa, mas existe realmente esse processo? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Realmente, assim, de 2016 para cá, que foi quando houve
uma mudança, né, uma virada de jurisprudência desse tipo de caso, esse processo de EB2NW começou a ficar mais famoso, né? Porque as pessoas começaram a entender um pouco melhor como é que funcionava. Muitos brasileiros começaram a se inteirar sobre o assunto, e aí foi quando as pessoas realmente tomaram conhecimento que existe essa possibilidade de você ir para os Estados Unidos, né, contando a sua história e podendo argumentar o quanto você pode contribuir para o país. Eu acho isso muito legal. Inclusive, né, tem um amigo meu que é piloto e a gente estava conversando sobre isso, que existe uma pegadinha até, né? Assim, quando você faz por conta própria e você recebe o direito de viver legalmente nos Estados Unidos com o Green Card, você pode aplicar para qualquer empresa aérea que você quiser. Enquanto existem alguns processos que, assim, ó, a empresa aérea tal está fazendo sponsor do Visa para você. E aí, de repente, você fica, é como se fosse um contrato, você fica amarrado àquela empresa, o teu salário pode ser mais baixo por causa disso, né? E você não pode sair por um tempo, então existe essa pegadinha também, né? Exatamente. Tem alguns vistos, né, que são de trabalho, são vistos temporários, e o trabalhador realmente fica preso àquela empresa, pelo menos por um certo período de tempo, enquanto ele quiser, né, ter aquele direito de poder trabalhar nos Estados Unidos. Agora, depois que esse trabalhador ele conquista o Green Card, seja por algum processo como o EB2NW, né, que ele vai independentemente de qualquer empresa, seja por algum outro processo que a empresa esteja patrocinando esse Green Card, a empresa não tem como, né, assim, pela imigração, pelas leis de imigração, prender esse trabalhador através do Green Card. Pode fazer um contrato, né, que estabeleça que esse trabalhador vai ter que ficar trabalhando para essa empresa durante um certo período de tempo, né? Mas o que a gente fala aqui no escritório, até para as pessoas que fazem processos sendo patrocinados por alguma empresa, ou seja, com uma oferta de trabalho de alguma empresa, é que é interessante, sim, você se manter trabalhando para essa empresa pelo menos por algum período de tempo, né? Seja 1 ano, 2 anos, porque, claro, depois que você conquista o Green Card, tem uma segunda etapa, né, Lito? Que é você conseguir a cidadania americana, né? Depois de 5 anos. E pode ser que nesse momento, né, da sua aplicação para a cidadania, essa questão venha à tona. Então, como que você conseguiu o seu Green Card? Ah, mas você conseguiu o seu Green Card sendo patrocinado por uma empresa, né? E você parou de trabalhar nessa empresa logo depois que você conquistou o seu Green Card? Fica um pouco estranho, entendeu? Parece que houve aquele patrocínio, aquela relação, só para te conceder esse Green Card, né? Por interesse somente, né? Exatamente, exatamente. Esse não é o propósito, entendeu? Então, eu acho que assim, tudo a gente tem que fazer com muita cautela, né? E também não basta ser, tem que parecer ser, né? Então, assim, eu sempre falo com os clientes, por mais que não tenha nada te prendendo, né, aquela empresa, uma vez que você conquista o Green Card, é interessante você ter um certo histórico com aquela empresa que te patrocinou, né, que te concedeu aquele Green Card. Sim, boa. E como é que como é que você se qualifica, ou melhor, como é que você, como profissional, assim, tipo, você é um piloto, é um mecânico, como é que você sabe que você tem boas chances para ser bem-sucedido em um processo de EB2, NIW, que é esse que é baseado né, num profissional, num emprego? Então, Lito, tem uma parte do processo que ela é muito objetiva, tá? Que você precisa se encaixar em uma de 2 categorias, né? Essas categorias eu vou explicar aqui por alto, não vou, né, aprofundar muito no tema, senão vai ficar muito exaustiva aqui a nossa conversa. Mas só para as pessoas entenderem um pouco por alto, você pode se encaixar na categoria de Advanced Degree, que seria você possuir o equivalente a um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos, ou um bacharelado e o mínimo de 5 anos de experiência na ocupação que você vai ter, tá? Para os pilotos, né, se encaixarem nessa categoria é um pouco mais difícil, porque, como a gente conversou, né, poucos pilotos possuem um bacharelado, né, em ciências aeronáuticas. A maioria dos pilotos eles têm uma série de licenças, uma série de cursos, né? E eles vão pela outra categoria que eu vou falar. Mas quando o piloto, por exemplo, tem um bacharelado, que a gente vê que esse bacharelado normalmente dura 3 anos. E para ser um bacharelado nos Estados Unidos, precisa ter um mínimo de 4 anos, né? Quando a pessoa possui esse diploma, a gente envia o pedido como Advanced Degree como se fosse um pedido alternativo, tá? Por que isso?
porque acaba sendo uma maneira mais direta de você qualificar essa pessoa dentro do EB2, tá? Se não for por essa via, ela vai pela via do Exceptional Ability, tá? E aí o Exceptional Ability possui 7 critérios, e aí esse profissional precisa cumprir no mínimo 3, tá? De 7 critérios. E aí, dentre esses critérios, vão ter licenças, vão ter os cursos, a parte acadêmica, 10 anos de experiência, né, de trabalho, ser membro de alguma associação, possuir um salário, né, que seja acima da média, que demonstre uma habilidade excepcional, entendeu? Então, esses são uma série de critérios que as pessoas precisam preencher 3 de 7 para poder se encaixar nessa categoria. E aí, uma vez que o profissional ele se encaixa numa dessas 2 categorias, vem a parte mais difícil do processo, tá? Que é o NW, né? O NW significa National Interest Waiver. E aí, o NW, falando assim por alto, né? O que a gente está querendo mostrar com o NW? Que aquele profissional, ele já gerou tantas contribuições para a área dele, foi reconhecido, né? Trouxe benefícios para a área dele, né? Para o campo dele de atuação, que vale a pena para os Estados Unidos abrir mão do que a gente chama de certificação laboral, que é o que as empresas precisam passar para poder contratar uma pessoa, né, no mercado americano, um estrangeiro no mercado americano. Então, é mostrar que esse profissional ele é de interesse nacional para o país, né? Ele vai trazer uma contribuição a nível nacional. E aí que a gente começa, né, a pegar tudo que a pessoa pode oferecer, que ela já fez na carreira dela. No caso dos pilotos, tem uma série de temas, né, que a gente tenta trazer, a gente tenta, né, dar um destaque para deixar mais interessante para o oficial, mostrar para o oficial que realmente vale a pena trazer aquele piloto. Então, por exemplo, se aquele piloto é um piloto que ocupou cargos de liderança, né, ele teve uma voz no meio dele, nas empresas que ele trabalhou, ele tinha as decisões dele, né, tinham um impacto para aquela instituição. Se aquele piloto ele já foi instrutor, né, já disseminou o conhecimento dele, atraiu pessoas para a área, né, esse é um argumento que a gente gosta de usar muito, principalmente para endereçar a parte do shortage, né, da demanda de pilotos. Então, como é que um piloto sozinho ele conseguiria trazer uma contribuição maior em termos de tentar endereçar esse shortage, né? Dentre outras coisas que a gente gosta de pegar. Então, se esse piloto participou na elaboração de manuais, né, um Flight Standards Manual, né, alguma coisa relacionada à segurança de voo. Então, tem uma série de assuntos que a gente gosta de explorar com o pessoal do meio da aviação, entendeu? Entendi. Então, assim, o que eu percebo, assim, que apesar de uma pessoa poder aplicar por conta própria para um visto desse, assim, o conhecimento que vocês têm de todo o processo e tudo, isso vai... A chance de sucesso dele vai ser muito maior, né? Porque eu falei no início que os Estados Unidos estão desesperados por pilotos, mas só isso não quer dizer que você aplicou já vai ter a vaga lá, né? Precisa todo esse trabalho de... É praticamente como se você estivesse vendendo um produto para eles. Olha, esse produto aqui, este piloto aqui, ele tem essas qualificações e ele vai ajudar bastante os Estados Unidos no que os Estados Unidos quer. Basicamente é isso que a sua empresa faz, né? Você vende muito bem o produto para a pessoa ter muito mais chance de sucesso de conseguir o direito a morar lá, né? Não é isso mesmo? Exatamente, Lito. Na verdade, assim, as pessoas têm uma falsa noção de que você só falar do shortage, só falar da demanda, mas os Estados Unidos está precisando de piloto. Ou até outro exemplo, os Estados Unidos está precisando de dentista, de enfermeiro. Tá bom, mas por que você é tão especial que os Estados Unidos, né, a imigração vai abrir mão de passar por um processo que é a certificação laboral, né, que é um processo burocrático, formal, que precisa seguir para poder trazer o estrangeiro? O que te faz tão especial que os Estados Unidos realmente vão ver o interesse em você? A imigração americana vai ver o interesse de trazer você para cá, entendeu? Então, as pessoas esquecem, às vezes, que é necessário fazer esse link. Não basta você trazer um assunto ou falar da importância da área, né? Uma coisa que eu gosto de conversar muito com os clientes, né? Tem as áreas, se você for pensar que nas mais diversas áreas, são importantes. A gente consegue fazer uma associação de benefícios de uma área, né, para qualquer lugar, para qualquer país. Mas não é esse o ponto, a gente tem que fazer o vínculo, o elo com você. Por que você é tão especial, né? E aí é sempre interessante você procurar um advogado que possa te auxiliar a contar essa história da melhor forma.
E até brinco, falo que acaba sendo um processo, né, que é muito pessoal, né? Você está contando a história de uma pessoa, então você tem que ter toda uma narrativa, toda uma construção, como trazer cada questão, né, de maneira que você possa usar isso a seu favor, que não te prejudique. Então tem toda uma estratégia e é muito importante também que as pessoas saibam que o cliente, né, todos os meus clientes, a gente sempre pede a colaboração da pessoa na elaboração dessa estratégia, porque nós, como advogados, né, nós não somos obrigados a saber tudo das mais diversas áreas, né? Eu conheço um pouco aqui da área da aviação, bem menos que você, obviamente, mas pela interação que eu tenho com os clientes, né, por estudar a história de cada piloto que eu atendo, mas eu preciso muito da contribuição deles, né? Então, muitas vezes, assim, os pilotos me explicam, Liz, você não acha interessante? Uma vez um piloto veio, você não acha interessante a gente colocar que os pilotos que são responsáveis por fazer voo em ponte aérea no Brasil, eles têm que ser convidados para desempenhar aquela função, e a gente conta um pouco qual a importância disso, por que existe um perigo de você pousar numa pista que é muito curta, né, ou numa região montanhosa. Então, a gente tenta, né, sempre ter essa conversa com o cliente, essas discussões, para poder enriquecer o processo. Ou seja, ele é um processo praticamente não, é um processo individual, né? Para cada cidadão que faz com você, vai sair uma coisa diferente porque é específico, é a pessoa, né? É a experiência daquela pessoa. Por exemplo, a gente pode ter 2 pilotos com o mesmo número de horas, mesma idade, tudo igual. Só que se ele é um piloto instrutor, aí ele vai ser apresentado de uma maneira, e se o outro ele tem um ATP, ele vai ser apresentado de outra maneira. Basicamente é isso, então. Exatamente, exatamente. Então a gente tem que personalizar tudo, né? E eu sempre falo, olha, nunca é interessante a gente pegar um modelão e achar que isso vai servir para todo mundo. Isso não adianta nesse tipo de processo, entendeu? Diferente de um processo, por exemplo, de casamento, né? Que a pessoa vai tirar um green card por casamento. Você, no processo de casamento, você basicamente tem que enviar uma lista de documentação, preencher os formulários. A petição é uma página que a gente escreve só para mostrar, né, a juntada de documentação. Mas não existe assim, uma argumentação que a gente precisa desenvolver. Não existe a parte subjetiva que a gente tem que construir num processo como esse, entendeu? Uhum. E para fazer a aplicação desse processo, né? Eu tô aqui, eu tô assistindo a sua live agora e falo, caramba, eu quero ver com a Delome aí como é que faz todo esse processo. A pessoa precisa ir até os Estados Unidos, ela precisa estar fisicamente durante alguma fase do processo. Como que é mais ou menos o processo assim em si? Então, falando um pouquinho do escritório, normalmente a gente faz, né, uma consulta no currículo da pessoa, né, que é o que a gente tem como base para poder passar alguma elegibilidade, dizer se essa pessoa tem chances de aplicar para o processo, e normalmente o nosso escritório é conhecido por ser bem restritivo em relação às pessoas que chegam até a gente, tá? A gente faz uma análise um pouco mais minuciosa, um pouco mais focada no resultado. Então, por exemplo, se a pessoa me envia um CV, né, um currículo que seja muito seco, muito objetivo, por mais que isso seja um currículo muito interessante para o mercado de trabalho, né, para a parte do processo eu quero completamente o contrário. Eu quero analisar um CV que mostre realmente o que aquela pessoa fez, né, que vá ali no detalhe de tudo que ela desenvolveu na carreira dela. Então, a gente faz essa análise prévia do CV, a gente passa uma elegibilidade para essa pessoa, né, que está interessada. Se for necessário, a gente faz uma conversa, uma consulta sem custo, e aí a gente prossegue para fazer o processo, né? O processo ele pode ser feito se a pessoa estiver dentro dos Estados Unidos ou fora, tá? Inclusive, eu sempre prefiro, gosto de enfatizar isso, quando a pessoa está fora. Por que isso? Porque a pessoa que ainda não veio para os Estados Unidos, ela está se planejando, ela vai chegar aqui muito mais estruturada, entendeu, Lito? Se você continua trabalhando na sua área nesse meio tempo, enquanto a gente está montando o processo, enquanto o processo está sendo analisado, isso te traz e traz para o escritório também muito mais segurança de que você realmente vai vir quando tudo estiver certo, né? Eu acho que o segredo de uma boa imigração, né, falando por alto, é realmente o planejamento, né? E aí, se a pessoa faz esse processo, por exemplo, do Brasil ou dos Estados Unidos, né, não tem uma distinção de quem vai analisar o processo. É o mesmo órgão, é a USCIS, é a imigração dos Estados Unidos que vai analisar. Agora, a diferença vem numa segunda fase do processo. A imigração ela vai analisar o mérito, né? Vai dizer se você tem ou não direito ao green card. Uma vez que ela diga, olha, você tem direito ao green card, aí
os processos são diferentes para quem está nos Estados Unidos e para quem está fora dos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro país. Quem está nos Estados Unidos vai ter uma segunda fase, que é a fase, né, que a gente chama de ajuste de status, que vai também ser feita, vai ser conduzida pela imigração, com uma entrevista no escritório da imigração, né, e no final a concessão do green card. Quem está fora dos Estados Unidos vai fazer essa segunda fase do processo via consular, né? Você coloca lá qual consulado que você quer que faça, né? Normalmente, no Brasil, o consulado que conduz esse tipo de processo é o consulado do Rio de Janeiro, e aí o consulado vai te pedir uma série de documentos e depois vai te chamar para uma entrevista. Uma vez que o consulado, né, conduz essa entrevista com você e é aprovado o seu pleito, nessa segunda parte do pleito, você tem o visto de imigrante, como se fosse um visto de turista, mas é um visto que te dá direito ao green card emitido no seu passaporte. Você entra nos Estados Unidos com esse visto e uma vez que você ingresse, né, em solo americano, você vai passar ali para o oficial da imigração o endereço, né, para você receber o seu green card depois de mais ou menos 15 dias, 3 semanas no máximo, tá? Então é assim que acontece, porque eles não emitem o green card, né, fora dos Estados Unidos. Mas no final, essas fases, né, para quem está nos Estados Unidos ou no Brasil, elas são equivalentes, se equiparam, entendeu? Entendi. E em média, assim, só para o pessoal ter uma ideia, quanto tempo mais ou menos? Eu sei porque isso é do mesmo jeito que o processo que você faz é individual, eu imagino que a imigração também tem os processos individuais deles, mas na média, qual é o tempo assim para emitirem um parecer assim e falar assim, ó, você está elegível? A resposta que eu vou te dar é muito coisa de advogado, né? A pessoa já pensa que o advogado fala tudo depende, mas eu sou obrigada a dar uma resposta dessa, porque por mais que hoje em dia, se você for olhar, né, no site oficial da imigração, eles passam um tempo médio de análise do formulário I-140, que é o formulário que é o mérito do caso, né, análise do mérito do caso, que está em 20 meses e meio hoje, né? Esse prazo ele oscila, né, de mês a mês no site da imigração. Só que o que acontece, né, que na prática, até pelas ações do governo Biden, que a gente tem visto, né, de tentar endereçar esses atrasos ocasionados pela pandemia na análise dos processos migratórios, essa análise do formulário 140 tem sido rápida nos últimos tempos, né? Eu digo isso, por exemplo, dos meus clientes. Eu tenho processos que estão para serem analisados há mais de um ano e tenho processos que foram aprovados em 6 meses, em 7 meses, né? Teve um recorde de 2 meses e meio, né? Que é um prazo, assim, absurdo, muito rápido. Mas, assim, o que eu estou falando é da análise do mérito, né? Depois da análise do mérito, vem essa parte, para quem está nos Estados Unidos, do ajuste de status e a fase consular para quem está fora. E aí eu sempre dou um prazo mais ou menos de 6 meses a um ano para poder finalizar isso. Pode ser menos? Pode ser menos, gente, porque o prazo é muito lotérico, eu brinco, né? Que o prazo é muito lotérico. Mas é sempre melhor a gente passar um prazo um pouco mais estendido para a pessoa também não criar essa expectativa de que vai ser muito corrido. E o que vier rápido é lucro, né, Lido? Oh. E, em geral, o brasileiro ele tem uma boa aceitação no mercado de trabalho americano? Assim, o brasileiro qualificado, assim, como pilotos e mecânicos em geral. Uma coisa que eu falo, converso muito até com o Wilton, né, que faz a parte de comunicação do escritório, até vou mandar um abraço para o Wilton, que está aí ajudando a gente. O brasileiro, ele não sabe se vender, né? Isso é uma coisa que eu e o Wilton, a gente conversa muito sobre isso. O brasileiro, ele acaba sendo muito humilde em relação, né, muito modesto em relação às próprias qualificações, a tudo que ele faz, né, de tentar sempre estar dando sequência, até a parte acadêmica, né? E isso não é uma coisa muito comum até nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país onde as pessoas, mesmo sem ter uma parte acadêmica, uma educação tão desenvolvida como profissionais brasileiros, né, que buscam fazer uma graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado e por aí vai, mas as pessoas nos Estados Unidos têm oportunidade de trabalho, né? Você vê que é um país que realmente dá oportunidade para quem se esforça. Então, mesmo que não seja um trabalho muito intelectual, você tem oportunidade. No Brasil já é um pouco diferente, né? Bem diferente, na verdade. No Brasil, você mesmo tendo todas as qualificações, você ainda tem que lutar muito para conseguir uma oportunidade, né? E você depende muito de outras pessoas, você não depende só dos seus esforços. Então, realmente, o brasileiro ele acaba, por mais que seja difícil, tentando buscar um pouco mais esse avanço na carreira através da parte acadêmica, profissionalizante.
E isso é um grande benefício que você tem para oferecer para os Estados Unidos, né? Quanto mais você desenvolve sua carreira, você vai atrás, você faz um curso, você tira uma licença, você contribui para a sua área, você dá aula, então você trabalha de diferentes formas, isso é algo que é muito bem visto, né, aqui nos Estados Unidos. E eu sempre converso isso também, né, com as pessoas. Olha, por mais que às vezes, né, o nosso escritório acha que o seu currículo hoje não se qualifica para um EB2 pode ser que outro escritório diga que você se qualifique, porque o nosso parâmetro é um pouco mais restritivo, né, por questão de segurança do que a gente acredita, tá? Uhum. Mas é uma coisa que você pode continuar investindo. Então, você pode continuar trabalhando na sua qualificação e, de repente, daqui a 1 ano, 2 anos, você vai estar preparado para ter um processo muito mais forte. Isso é muito verdade o que você falou. E assim, eu imagino que com essas restrições que você está falando, acho que a taxa de sucesso do seu escritório é maior, porque vocês já são mais restritivos na origem, né? Uhum. E o negócio de qualificação, eu atesto isso aí, sabe? Porque eu trabalhei durante 25 anos numa empresa americana e como eles dão valor à qualificação, assim, quanto mais você se qualifica, mais as portas vão se abrindo para você. E eu acho isso sensacional no corporate, né? Na indústria, assim, em geral, principalmente da aviação. Ó, tem umas perguntas interessantes aqui, se você não se incomodar, eu vou ler Imagina. algumas aqui. É uma do Rui Monteiro. Eu conheço, por acaso, o Rui. Ele trabalha em uma empresa americana aqui. Ele está perguntando assim: eu gostaria de saber se o fato de trabalhar numa empresa aérea americana no Brasil ajuda ou facilita de alguma forma ou não faz diferença nenhuma? Olha, eu acho que é algo positivo. Eu não posso dizer que isso vai ter uma influência direta no processo, tá? Porque isso não entra como um critério formal do processo. Mas eu acho sim que você trabalhar para uma empresa americana, ou seja, já está ambientado com o tipo, né, de empresa, o tipo de trabalho que você vai fazer, né, esse modelo americano de trabalho que é muito workaholic, que é diferente do brasileiro, eu acho isso super interessante. Outra coisa que eu acho muito interessante também, quando a pessoa tem uma experiência internacional. Então, você mostrar a sua versatilidade de conseguir trabalhar em diversos países do mundo, né, ou diversos continentes, isso é algo que eu, com certeza, vejo como bem visto pela imigração, né? Você também lidar com diferentes culturas, ser capaz de gerir times de pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, com certeza isso pode ser argumentado como um ponto positivo que você, né, possa trazer para o seu processo. Ah, legal. Tem outra aqui do Alisson, pessoal, eu sei que é um evento do Lito, portanto, com foco em aviação. Na verdade, é um evento da Delome, tá? Eu estou convidado aqui fazendo as perguntas como curioso. Eu sou seguidor e amante do tema, mas eu sou profissional de TI. Tudo que está sendo dito aqui também vale para profissionais de outras áreas como a minha? Do caso Sim, TI? sim, com certeza. Inclusive, a gente faz muito processo de profissionais da área de TI, tá? Porque é uma área também que é muito em alta. E, assim, na área de TI, você tem diversas especialidades, a gente tem muitos discursos que a gente pode desenvolver para profissionais de TI, né? E é uma área também muito técnica, e eu acho que isso também é um grande argumento que a gente tem, né? Você mostrar o seu domínio de uma técnica, de uma ferramenta, de uma solução, como que você vai fazer soluções se adequarem, por exemplo, a cada empresa que você vai atender, a cada cliente que você vai atender, né? Isso, assim, só dando um exemplo da área de TI. Mas certamente, né, foi o Rodrigo que fez essa pergunta? Foi o Alisson. Alisson, perdão. Alisson, certamente o EB2NW ele não se restringe à área da aviação, por mais que a gente esteja aqui fazendo um evento destinado aqui o pessoal, né, o público de aviões e músicas, mas também o público de aviões e músicas não é só composto por profissionais da aviação, mas também amantes da aviação, né? Isso é o mais legal, assim, eu estava conversando aqui com o Lito no começo, né? Esse tipo de processo que a gente faz, ele não se restringe a uma área. Então, assim, só dando como exemplo, a área de tecnologia da informação pode ser uma super área para a gente trabalhar, mas a gente tem outras áreas mais alternativas, assim, figurinista, a gente já fez processo, cineasta, a gente já fez processo. Então, assim, às vezes, as áreas que não são tão óbvias também podem entrar nessa categoria de processo migratório. Certo. Eu lembrei de uma pergunta, vou fazer uma minha agora, assim, eu sei que uma das fases do processo exige
uma carta de recomendação, né? Vocês dão assessoria também para o pessoal fazer essa carta. Óbvio que vocês vão contar, né? Você não sabe a relação entre a pessoa que está recomendando e o recomendado, mas existe uma assessoria assim também para fazer a carta? Existe, Lito. Na verdade, essas cartas de recomendação que vão no processo, elas são peças extremamente importantes, tá, para o pleito migratório. A gente faz todo um auxílio de como essa carta tem que ser escrita, né? O que é importante de estar ali, né? Às vezes as pessoas têm uma falsa ideia de que a carta de recomendação que você usa para conseguir um trabalho ou entrar num programa acadêmico é a mesma carta desse tipo de processo, não é, né? É uma carta que ela tem que ser muito bem redigida, ela tem que ter um objetivo, tem que ter uma finalidade, uma estratégia bem definida, porque a gente usa isso quando a gente vai argumentar cada ponto do processo na petição, né? E as cartas de recomendação, né, uma coisa que eu gosto muito de conversar com os clientes, é o seguinte: a carta de recomendação também, por si só, não vai ser um documento que vai definir o seu processo, né? A gente tem que lembrar que, por mais que às vezes você pode ser um profissional super qualificado, se você não traz evidências do que você fez no processo, fica muito difícil você só usar o argumento de um terceiro, né, um depoimento ali de um terceiro que te conhece, que trabalhou com você, como evidência no processo. Essa evidência ela acaba tendo menos peso se ela vier sozinha, entendeu? Então, se ela tiver algum documento de apoio que comprove os seus feitos, aquilo que está sendo destacado naquela carta, certamente essa evidência vai ter um peso muito maior. Então, se você puder provar o seu trabalho de outras formas, né, através, só dando como exemplo aqui de contratos, de apresentações, de negociações, e-mails trocados, enfim, tem uma série de documentos que a gente pode usar para embasar o que está escrito naquela carta, entendeu? E isso é a chave para o processo, é você fazer o link, né, fazer tudo costuradinho, tudo bem amarrado, para poder ter sucesso no seu pleito. Ah, legal. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, é anônimo. Ele está perguntando, e quem tem dependente menor de idade? Ele quer saber, na verdade, o Green Card é para a família inteira, quem que entra lá? Isso. Então, nesse tipo de processo, entram os cônjuges e filhos menores de 21 anos, né? Então, é o mesmo processo para poder abarcar, né, o cônjuge e os filhos menores, os dependentes menores de 21 anos, tá? Para quem está nos Estados Unidos e vai fazer o processo de ajuste de status, a gente precisa fazer mais formulários para cada um desses dependentes, né? E a pessoa que vai fazer a fase consular também tem uma fase consular para poder incluir os dependentes, entendeu? Mas são essas pessoas que entram. Certo. O Tiago, ele fala assim, eu sou sócio de escritório de investimentos, eu consigo também, ou seja, ele tem esse direito? Com certeza, né? Assim como a gente estava falando aqui, que não existe uma restrição para a carreira, né, contanto que você consiga mostrar todos esses critérios, esses requerimentos para esse tipo de visto, certamente você vai conseguir fazer um processo. Vou dar um exemplo, né? Às vezes que não parece tão óbvio, mas que a gente gosta de trabalhar muito com o público empresário, né? Empreendedorismo. Empreendedores não tem uma restrição diária do empreendedorismo, então pode ser as mais diversas empresas, contanto que você consiga comprovar a sua contribuição, o seu reconhecimento como empresário, seja de qual ramo que for, entendeu? Uhum. E tem aqui também, cadê esse aqui é do Denilson, ele pergunta qual seria um perfil considerado forte, com boas chances de aprovação do EB2-NIW para um técnico de manutenção de aeronaves? Então, Denilson, eu acho que o principal que você tem que pensar é ver quais projetos que você participou que tiveram maior relevância, que trouxeram resultados mais abrangentes, né, para os clientes ou para as empresas para as quais você trabalhou, e tentar ressaltar esses resultados. Se você recebeu algum reconhecimento, ainda que não tenha sido um reconhecimento formal, né, em forma de um prêmio, de um troféu, de uma medalha, mas que seja algum outro tipo de reconhecimento pelo seu trabalho, o mais importante é você mostrar o resultado que você gerou, entendeu? Então, sair um pouco desse plano mais ilusório dos benefícios da sua área e tentar mudar o foco para você. O que você fez para alguém que você serviu, alguma empresa para a qual você trabalhou, que foi um projeto relevante, trouxe um resultado positivo, né? Gerou um resultado mais abrangente.
tanto em termos econômicos quanto em termos, né, de benefício do próprio projeto, né? Teve alguma otimização, eficiência, exatamente, gerou emprego, gerou receita. Então, a gente, né, por mais que às vezes algumas áreas sejam difíceis da gente trabalhar com números, eu acho que Estados Unidos gosta muito de ver número, né? Então, se a sua área você consegue mostrar resultados quantitativos, numéricos, eu acho que é sempre algo também vantajoso, entendeu? Eu acho isso que você falou é perfeito, Liz, porque assim, não é a sua função que está sendo apresentada, é você, o que você fez para merecer morar nos Estados Unidos. Basicamente é isso. Sim, Exatamente. porque técnicos de manutenção de aeronaves existem milhares, eu sou um também. Assim, mas o que eu fiz de diferente que pode ter valor para os Estados Unidos? Falar, pô, vem morar aqui comigo, fazer parte do meu way of life. Não, isso, por exemplo, pilotos ou até outros profissionais que tenham ajudado a elaborar manuais de segurança de voo, né? Isso é uma coisa que a gente gosta sempre de tentar explorar com os clientes que são dessa área da aviação, né? E às vezes eu sinto que as pessoas elas não se lembram o que elas fizeram. Então a gente vai tentando cavar informação, espremer o cliente, quando a gente vê ele, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso. Não, e às vezes você ajudou a elaborar o manual, apareceu o seu nome lá, ou ainda que não tenha aparecido o seu nome no manual, mas que a gente consiga fazer o link, né, com você na elaboração daquele trabalho, mostrar que aquilo está sendo usado na companhia por outras pessoas, ou seja, foi uma coisa que foi disseminada, que está influenciando, de certa forma, a sua área, isso pode ser algo muito positivo, entendeu? Que você consegue mostrar o impacto de uma certa forma. Então, é isso que a gente está tentando buscar. Essa questão do manual serve como um ótimo exemplo, né, de uma contribuição que alguém pode ter dado para a área. Perfeito. Bom, eu acho que já estamos chegando ao final aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Thiago falou assim, fantástico, eu já vou contactar a Liz. Eu também. Que bom, Thiago. Estaremos felizes aí de te ajudar no seu pleito, né? Identificar o que você pode trazer para colocar no seu processo. E o que eu mais gosto, na verdade, Lito, assim, isso é uma coisa muito legal que a gente gosta, né, de falar sempre. No final de tudo, quando você vê o processo montado, é a história de carreira do cliente, entendeu? A gente já teve cliente que falou, nossa, Liz, eu vi o processo montado e eu fiquei tão emocionada porque tem coisas ali que eu nem lembrava, o que eu nem dei valor que eu tinha feito e que vocês colocaram de uma maneira tão legal que ficou assim, de recordação para mim, né? Eu espero que seja aprovado realmente o nosso escritório, né? Por mais que a gente faça uma análise mais restritiva aí das pessoas que vão fazer o processo com a gente também não tem como garantir a aprovação. É até importante a gente falar isso aqui, né? A aprovação é uma coisa que não é garantida, gente. Até num processo tão subjetivo como é o EB2NW, não tem como a gente garantir. Mas uma coisa eu posso garantir, o seu processo ele vai estar muito bem estruturado, né? E a gente já teve casos de clientes que infelizmente tiveram um processo negado e foram contactar outros advogados americanos, até meio desconfiados da qualidade do nosso trabalho, e os advogados, mais de um advogado falou, olha, o seu processo está muito bem feito, volta lá, contacta o mesmo escritório e faz novamente que você pode ter chances de sucesso. Isso é até uma curiosidade, né? Por mais que você possa vir a ter um pleito negado, né, na pior das hipóteses, você pode aplicar novamente e tem chance de você ter o seu processo aprovado, porque certamente ele vai cair com outro oficial, entendeu? Então, o mais importante é você ter um material realmente de qualidade, né, para você poder usar aquilo a seu favor. Ainda que não dê certo uma primeira vez, você pode tentar uma segunda vez, uma terceira vez e aí assim por diante, né? Espero que não seja necessário, mas realmente a gente garante a qualidade do que está sendo feito, que é tudo feito com muito cuidado e com muito carinho também, porque nós somos muito entusiasmados em contar a história das pessoas, né? E acaba fazendo a gente estudar as mais diversas áreas, né? Hoje em dia, os profissionais que trabalham comigo, até vou deixar um agradecimento especial para todo o pessoal que está no Brasil, que trabalha na nossa equipe de case managers, eles são incríveis, assim, são advogados no Brasil e estão sempre ali, né, lutando com a gente para pesquisar as mais diversas áreas.
às vezes vem documentários, né? Outro dia estavam vendo aquele documentário do acidente do Boeing 737, né? Liz, eu vi aquele documentário, a gente pode usar várias coisas na argumentação do processo, então é sempre uma busca por conhecimento para tentar enriquecer o caso. Ah, legal. E, assim, acho que você podia até fazer uma assessoria para o cara bombar o LinkedIn, né? Porque com esse processo todo o cara descobre coisa que ele nem lembrava mais. Imagina o LinkedIn dele que vai ficar. Nossa, eu gosto muito de usar o LinkedIn das pessoas, assim, eu acho uma super ferramenta. E nos Estados Unidos as pessoas usam muito o LinkedIn, né? Quantas vezes eu mesma já não recebi várias propostas de trabalho só por ter um LinkedIn, né? Que esteja atualizado, que tenha as informações ali relevantes. Então, isso é importante, né? Nos Estados Unidos existe essa cultura muito de LinkedIn, das pessoas buscarem por você, entendeu? Então, é sempre interessante você deixar o LinkedIn, né, atualizado, sempre estar atento ao que está ali, porque pode acontecer, né? Muitos pilotos, inclusive, que estão com o nosso escritório, acabam recebendo propostas, né? Principalmente quando Através do colocam LinkedIn, né? através do LinkedIn, ou atualizam ali, ou já tiram a licença do FAA, e aí recebem alguma proposta, e a gente usa isso, por mais que você não precise da oferta de trabalho no processo, a gente usa essa procura pelo profissional como algo positivo para mostrar o interesse de empregadores americanos em você, entendeu? Tem acho que dá para fazer mais uma pergunta aqui, é do Denilson, que ele fez uma interessante aqui. Fotos e vídeos que mostrem suas experiências profissionais podem ser agregadas ao processo como evidência? Como foto e vídeo, não existe esse tipo, na verdade, não, como vídeo não, né? Não existe esse tipo de mídia que você possa enviar no processo, mas você pode enviar fotos. Quando a pessoa tem um vídeo, né, esse formato de mídia, normalmente a gente tira print, ou faz uma transcrição do vídeo, por exemplo, se a pessoa deu uma entrevista que a gente possa usar como reconhecimento do trabalho dela, né, algum destaque na mídia, a gente gosta de fazer essa transcrição. Se não for algo muito extenso, né, ou sei lá, apenas uma parte da entrevista é mais relevante, a gente prefere tirar alguns prints e explicar o que está sendo dito naquela entrevista, sempre colocando os links, né, porque aí o oficial ele também pode acessar aquilo. Uhum. O Ricardo pergunta sobre corretor de imóveis, o Anonymous pergunta sobre a área de saúde, a doutora Liz já explicou que o processo é o mesmo, assim, é você se dizendo qual é a sua experiência em relação à área que você atua. É isso que vai fazer a diferença, tá, pessoal? Exatamente. Tem muitos profissionais da área de saúde que nos procuram, né? Eu acho que a área de saúde é muito importante você tentar construir uma narrativa do tipo de benefício que você pode trazer mais abrangente para a saúde, entendeu? Então, sair um pouco ali do foco do que você faz e pensar como eu, profissional da área da saúde, posso contribuir de uma maneira mais abrangente. Eu vou aumentar, por exemplo, o atendimento dos pacientes, desenvolver uma metodologia, ou já desenvolvi uma metodologia para aumentar a eficiência dos atendimentos, entendeu? Melhorar algum tratamento, tem uma técnica diferenciada que eu aplico, entendeu? Então é interessante pensar esses tópicos, mais ou menos assim, a título de exemplo. Tá. E que o mais um anônimo, ele pergunta se a idade pode ser um problema. Eu acho que assim, se a pessoa é muito jovem, muito júnior, para esse tipo de processo pode ser sim um problema, porque, né, é uma coisa que é natural. Você, sendo um pouco mais jovem, você não vai ter tantos anos de experiência, não tem tanta história para contar, a não ser que você seja realmente uma pessoa completamente fora do padrão e tudo mais. Mas acontece, pode acontecer, tá? A título de exemplo, nós tivemos um caso, e aí não foi do EB2NW, foi um processo que a gente chama de EB1A, que é eu diria que é um patamar um pouco mais acima do EB2NW, que a gente fala que é um processo de habilidade extraordinária. Os critérios são um pouco diferentes do EB2, mas são, de certa forma, similares. E aí a gente teve um fotógrafo, né, de surf aprovado no EB1A com 26 anos de idade. Né? Ele era super premiado, né, e conseguiu o green card através do EB1A. Foi um processo super bacana de fazer, e foi um processo muito visual, né, porque fotografia é muito visual, é muita arte, a gente tinha que mostrar, né, tudo que tinha que tentar colocar em palavras ali, o que a gente estava vendo em imagens. Foi extremamente desafiador, mas pode acontecer que a pessoa consiga também, né? Tá. E para finalizar mesmo, agora, o José Moura, ele pergunta qual a taxa de aprovação da Delome em EB2NIW e qual o valor cobrado pelos serviços. Acho que o valor ele pode ligar
tem pessoal aqui no Brasil também, né, para atender. Acho que Isso, ele pode ligar porque... nós temos uma equipe de atendimento, né? E aí, primeiro é interessante ver se realmente o EB2 NW é a solução para você. Se não for, existem outros meios, né? Ainda que não sejam para Green Card, mas existem outros vistos que o escritório trabalha também. A gente sempre gosta de fazer essa análise prévia para a pessoa também ter um norte do que ela vai seguir, né? E a nossa equipe de atendimento faz o atendimento todo em português. Se precisar ser inglês, também pode ser inglês, espanhol, enfim, qualquer um desses 3 idiomas, a nossa equipe faz esse atendimento e passa os valores. Em relação à taxa de aprovação, tem sido extremamente alta no nosso escritório, mais ou menos 90% dos casos são aprovados, né? E só querendo, né, lembrar uma coisa também, né? Por mais que às vezes o escritório não queira pegar casos mais fracos, né? Às vezes é a única opção que a pessoa tem de seguir. Então, alguns casos assim excepcionais, a gente abre a exceção para poder fazer o caso dessas pessoas que realmente não tem outra via, né? Que só tem essa via, e a gente faz, né, falando sempre do risco para a pessoa. Isso é uma coisa que o nosso escritório sempre vai fazer, Thalita. A gente sempre informa, olha, o seu EB2 é um EB2 que, a nosso ver, é mais forte, ou é um pouco mais arriscado, você quer tentar mesmo assim, e aí a pessoa tem a escolha, tá? Uhum. Muito bom. Bom, Liz, eu adorei o bate-papo aí com você. Eu acho que esclareceu muita coisa. Acho que para quem tinha dúvida aí que está assistindo também ficou muito claro. Eu só tenho uma dúvida assim, em relação às pessoas que se inscreveram para assistir a live, vocês mandam alguma informação para elas também porque acho que muita gente não conseguiu participar pelo horário, ou sei lá por quê. Mas vocês mandam informações, né? Essa live vai ficar gravada para as pessoas Sim, terem nós acesso? vamos disponibilizar essa live gravada, tá? Depois a gente vai divulgar aqui o link para as pessoas acessarem, até porque, né, a gente entende que nem todo mundo pode comparecer, não tem problema. E depois disso, né, também a gente vai fazer um e-mail para as pessoas que se inscreveram, caso elas queiram buscar mais informações, mais detalhes do nosso trabalho, tá bom? Tá bom. Isso aí, pessoal. Muito boa noite, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado, doutora Liz, pelas informações. Muito obrigada, Lito. Foi um prazer aqui com você, com o seu público tão querido. E é isso. Estamos aí. Legal. Boa sorte Na aí, pessoal. escuta, Vamos né? Na aplicar lá. Na escuta. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.